Na primeira vez dela, ele disse: "Eu não tenho pressa." E essas palavras transformaram medo paralisante em confiança absoluta. Ela estava convencida que momento de intimidade seria desastre garantido. Mas quando ele fez aquela promessa sem prazo, tudo mudou para sempre. Qual país você está assistindo agora? Conta pra gente nos comentários, se inscreve no canal e deixa aquele like para não perder mais histórias emocionantes. O impacto foi suave, mas suficiente para derrubar 3 maçãs do carrinho de Amanda. Ela viu as frutas rolarem pelo chão do supermercado, aquele piso branco reluzente que sempre cheirava a desinfetante misturado com pão fresco. Seus ombros se encolheram automaticamente, preparando-se para a interação social que viria. "Desculpa." A voz era masculina, ligeiramente rouca, carregando genuíno arrependimento. Amanda abaixou-se para pegar as maçãs, evitando olhar para cima. Seus dedos tremiam levemente enquanto recolhia as frutas. Sempre tremiam quando alguém falava com ela. "Deixa eu ajudar." O homem já estava agachado ao lado dela, pegando a última maçã. "Eu juro que tenho diploma de engenharia, mas não consigo dirigir um carrinho de supermercado sem causar acidente." Foi a piada autoirônica que fez Amanda finalmente olhar para ele. Homem de aproximadamente 40 anos, cabelos castanhos com fios grisalhos nas têmporas, olhos cor-de-mel que sorriam junto com a boca. Estava vestido casualmente, jeans escuros, camisa azul marinho, jaqueta de couro marrom. Bonito, mas não de forma intimidadora. Havia algo gentil na forma como ele a olhava, sem aquela intensidade que sempre a fazia querer desaparecer. "Sem problema", murmurou Amanda, pegando a maçã que ele oferecia e evitando tocar seus dedos no processo. Levantou-se rapidamente, empurrando uma mecha de cabelo castanho atrás da orelha, gesto nervoso que repetia centenas de vezes por dia. O homem se levantou também, mas não foi embora. Ficou ali com uma mão no carrinho dele, olhando para ela com expressão curiosa. "Você mora aqui em Gramado?" A pergunta a pegou desprevenida. As pessoas não costumavam tentar conversar com ela. Amanda conseguia ser invisível na maioria dos lugares. Era quase uma habilidade desenvolvida em anos de prática. "Moro", gaguejou, odiando o som da própria voz. "Trabalho na biblioteca municipal." "Biblioteca?" Os olhos dele se iluminaram. "Adoro bibliotecas. Aquele cheiro de livro antigo, o silêncio. Mudei para cá há alguns meses e ainda não tive tempo de tirar carteirinha." Amanda assentiu sem saber o que dizer. Começou a empurrar o carrinho, sinalizando educadamente que a conversa estava encerrada, mas ele continuou ali. "Olha, sei que isso é completamente aleatório." O homem passou a mão pelos cabelos, parecendo genuinamente nervoso. "Mas posso te pedir uma coisa meio estranha?" O coração de Amanda acelerou. Mãos suadas, garganta seca, todos os sinais de alarme do corpo disparando. "Seu número de telefone." Ele disse rápido, como se precisasse soltar as palavras antes de perder a coragem. "Para a gente tomar um café, ou chá, ou suco. O que você preferir." Amanda ficou paralisada. Aquilo não acontecia com ela. Homens não pediam seu número. Ela era a garota que passava despercebida, a que ficava sozinha na biblioteca organizando livros, a que chegava em casa todos os dias para um apartamento vazio e um gato como única companhia. Eu não sou muito boa com pessoas", conseguiu dizer, a voz quase um sussurro. "Então a gente toma café em lugar tranquilo", respondeu ele com um sorriso que parecia genuíno demais para ser real. "Sem pressão. Prometo que consigo conversar sem causar novos acidentes com carrinhos." Havia algo naquele momento. Talvez o cheiro de pão fresco, talvez o jeito como a luz da manhã entrava pelas janelas do supermercado, talvez apenas o cansaço de 33 anos dizendo não para qualquer possibilidade, que fez Amanda fazer algo completamente fora do padrão. Ela deu o número. O homem pegou o celular com uma alegria quase infantil e digitou os dígitos que ela recitou, a voz tremendo. "Ricardo Santos", apresentou-se estendendo a mão. "Engenheiro civil, péssimo motorista de carrinho, novo morador de Gramado." Amanda olhou para a mão estendida. Tocar era difícil. Sempre foi difícil. Mas algo naquele gesto parecia importante. Então ela tocou rapidamente, um aperto de mão que durou menos de 2 segundos, antes dela se retrair.
Amanda, disse apenas isso. Não conseguiu adicionar nada mais. Amanda. Ricardo repetiu o nome como se estivesse testando como soava. Vou te mandar mensagem para marcarmos esse café. Pode ser? Ela assentiu, empurrando o carrinho para longe antes que ele pudesse ver suas mãos tremendo. Mais tarde naquela noite, sentada no sofá do apartamento com Napoleão, o gato persa laranja que resgatara há 3 anos, no colo, Amanda olhava para o celular. A mensagem havia chegado. Sem pressa, murmurou Amanda para o gato que ronronava alheio. Aquelas 2 palavras pareciam estranhas. Sua vida inteira era feita de pressa. Pressa para evitar conversas, pressa para sair de situações sociais, pressa para voltar para a segurança do próprio isolamento. Demorou 45 minutos para ela digitar uma resposta de 3 palavras. E quando pressionou enviar, Amanda não sabia que aquelas 3 palavras banais eram o primeiro passo de uma jornada que a faria questionar tudo o que acreditava sobre si mesma. Às vezes, as revoluções começam com carrinhos atravessados e maçãs caídas no chão de supermercado. O Café das Hortênsias ficava numa rua tranquila, afastada do centro turístico de Gramado. Amanda escolhera uma blusa verde escura e calça jeans. Nada que chamasse atenção, nada que a fizesse sentir exposta. Chegara 15 minutos adiantada, hábito de quem sempre precisava se preparar mentalmente antes de qualquer interação social. Ricardo já estava lá, sentado numa mesa de canto, perto da janela que dava para um pequeno jardim interno. Ele acenou quando a viu, um sorriso largo no rosto. Pensei que tivesse desistido, disse ele quando Amanda se aproximou, a voz sem julgamento, apenas constatação leve. Quase desisti, respondeu ela com honestidade que a surpreendeu. 3 vezes, no caminho até aqui. Ricardo riu, mas não era riso de zombaria. Era riso de alguém que entendia. Quer saber um segredo? Ele esperou ela se sentar antes de continuar. Eu também quase cancelei, 2 vezes, porque faz 3 anos que não saio com ninguém e meio que esqueci como funciona. Amanda olhou para ele, procurando sinais de mentira educada. Mas os olhos dele eram sinceros. 3 anos. 3 anos. Ricardo pegou o cardápio. Divórcio complicado. Deixa cicatrizes, sabe? Do tipo que faz você esquecer como é. Isso. Sentar numa cafeteria e conversar com alguém novo. A garçonete apareceu, moça jovem, sorriso profissional. Amanda pediu chá de camomila. Nunca café. Cafeína a deixava ainda mais ansiosa. E Ricardo pediu cappuccino. Ficaram em silêncio por alguns segundos depois que a garçonete foi embora. Não era silêncio confortável, mas também não era terrivelmente desconfortável. Era apenas silêncio. Conta sobre a biblioteca, disse Ricardo finalmente. Como é trabalhar lá? Era a pergunta segura. Amanda conseguia falar sobre livros. É silencioso, organizado. As pessoas que vão lá geralmente só querem pegar livros e ir embora, então não preciso interagir muito. Ela percebeu como aquilo soava. Eu sei que parece estranho, preferir não interagir, mas eu tenho dificuldades com isso. Fobia social? A pergunta veio sem dramaticidade, como se ele estivesse perguntando sobre o tempo. Amanda piscou surpresa. Como você... Meu irmão tem, ou tinha. Faz terapia há anos. Ele me explicou como funciona. Ricardo se inclinou ligeiramente para a frente. Não precisa explicar se não quiser, mas só para você saber, não acho estranho. As bebidas chegaram. Amanda segurou a xícara de chá com as 2 mãos, aproveitando o calor contra as palmas. E você? Perguntou ela, tentando desviar o foco de si mesma. Por que se mudou para Gramado? Ricardo ficou quieto por um momento, mexendo no cappuccino com a colherinha. Porque Porto Alegre ficou pequena demais para segurar todos os fantasmas. Ele falou devagar, escolhendo as palavras. Minha ex-esposa, a Paula. Éramos casados há 8 anos quando descobri que ela tinha relacionamento com outro cara há quase 2 anos. Colega de trabalho dela. Amanda não sabia o que dizer. Ficou quieta, esperando. A parte que mais doeu não foi a traição em si, continuou Ricardo, olhando para o jardim através da janela. Foi perceber que ela tinha escolhido ativamente me enganar todos os dias.
olhar na minha cara e mentir por 2 anos. Sinto muito, disse Amanda, e realmente sentia. Eu também, mas não por mim, por ter perdido 2 anos acreditando em mentira. Ele finalmente olhou de volta para ela. Por isso me mudei. Precisava de lugar onde pudesse recomeçar sem tropeçar em memórias ruins a cada esquina. Funcionou? Ainda não sei, tem só 4 meses. Ricardo sorriu, mas havia tristeza nos olhos. Mas hoje, neste café, com você, é primeiro momento em muito tempo que sinto que talvez funcione. Amanda sentiu o rosto esquentar. Não estava acostumada com sinceridade tão direta. Conversaram por 40 minutos. Ricardo contou sobre trabalho como engenheiro civil, atualmente trabalhando em projeto de condomínio residencial nos arredores de Gramado. Amanda falou sobre os livros preferidos, romances do século XIX, onde ninguém morria de forma gráfica e os finais eram geralmente esperançosos. Quando levantaram para ir embora, Ricardo não tentou abraçá-la ou beijar seu rosto. Apenas acenou. Podemos fazer isso de novo? Amanda assentiu. Sim, pode ser. No caminho de volta para casa, ela percebeu algo estranho. Suas mãos não tremiam tanto quanto normalmente tremiam depois de interações sociais. E o aperto no peito, aquela ansiedade constante, estava um pouco mais leve. Talvez fosse porque Ricardo também tinha cicatrizes. Talvez fosse mais fácil estar perto de alguém que entendia o que era estar quebrado. Então você saiu com ele. Doutora Silvana não fez isso soar como julgamento ou conquista, apenas constatação, anotando algo no bloco. Amanda estava sentada na poltrona bege do consultório, posição familiar depois de 5 anos de terapia semanal. Terças-feiras às 4 da tarde, sempre. Saí, tomamos café, conversamos. E como se sentiu? Amanda pensou cuidadosamente antes de responder. Doutora Silvana sempre esperava ela processar primeiro, nunca apressava. Nervosa. Muito nervosa no começo. Mas ele contou sobre o divórcio dele, sobre ter sido traído, e de alguma forma ficou mais fácil, porque eu percebi que ele também tem problemas. Todo mundo tem problemas, Amanda. A terapeuta cruzou as pernas, caneta suspensa sobre o bloco. A diferença é que algumas pessoas fingem que não têm, e outras são honestas sobre isso. Ele parece honesto. E isso te atrai? Amanda mordeu o lábio inferior. Eu acho que sim, porque eu estou tão cansada de fingir que está tudo bem quando não está. Me fala sobre o medo. Era sempre ali que ficava difícil. Doutora Silvana tinha jeito de encontrar o núcleo da questão com precisão cirúrgica. Eu tenho medo de que eventualmente ele vai querer mais, e eu não vou conseguir dar. Mais significa sexo, significa tudo. Intimidade física, tocar, ser tocada. Amanda respirou fundo. Eu tenho 33 anos e sou virgem, Dora Silvana. Não por escolha, mas porque toda vez que alguém tenta se aproximar desse jeito, eu congelo. Meu corpo inteiro congela. Por causa do Gabriel. Ouvir aquele nome era como sentir água gelada sendo jogada no rosto. Gabriel. Primeiro e único namorado. 9 anos atrás. Ele disse que me amava, disse Amanda, a voz saindo pequena. 3 meses de namoro. Ele era gentil no começo, paciente. Mas depois começou a pressionar. Dizia que era normal, que todos os casais faziam, que eu estava sendo infantil. E quando você disse não? Ele tentou assim mesmo. Me prendeu no sofá dele. Eu empurrei, gritei, consegui sair. Amanda limpou lágrima que escorreu. Mas a sensação ficou. De estar presa, de não ter controle sobre o próprio corpo. Ai, você nunca mais tentou. Como eu vou tentar? A voz de Amanda saiu mais alta do que pretendia. Como vou confiar que alguém vai realmente parar quando eu pedir? Como sei que não vou congelar de novo e a pessoa vai continuar assim mesmo, porque é normal, porque estou exagerando? Doutora Silvana a deixou chorar por alguns minutos. Depois ofereceu a caixa de lenços de papel. Amanda, olha para mim. Esperou até ela fazer contato visual. O que Gabriel fez foi agressão. Não foi mal-entendido. Foi violação do seu consentimento. E seu corpo aprendeu a se proteger através do congelamento. É resposta de trauma. Eu sei disso aqui. Amanda apontou para a cabeça. Mas aqui... Apontou para o peito. Aqui ainda acredita
que sou problema, que sou defeituosa, que nunca vou conseguir ser normal. Normal é conceito superestimado. Doutora Silvana se inclinou para a frente. A pergunta não é se você é normal. A pergunta é, você quer tentar com o Ricardo? Você quer ver se com a pessoa certa as coisas podem ser diferentes? Amanda ficou em silêncio. Eu quero, admitiu finalmente, mas estou apavorada. Então vamos trabalhar com isso, passo a passo, no seu tempo. Doutora Silvana voltou a escrever no bloco. Mas você precisa ser honesta com ele em algum momento. Não agora, não amanhã. Mas, eventualmente, se vocês continuarem se vendo, ele precisa saber. E se ele sair correndo? Então não era a pessoa certa. A terapeuta disse com simplicidade que só vem de anos de experiência. A pessoa certa vai ficar. O Lago Negro estava particularmente bonito naquela tarde de maio. Névoa leve pairava sobre a água escura, árvores refletindo na superfície como pintura impressionista. Era o terceiro encontro deles em 3 semanas. Ricardo não apressava. Sempre esperava alguns dias antes de sugerir novo encontro. Vim aqui no meu 3º dia em Gramado, comentou Ricardo enquanto caminhavam pelo calçadão que cercava o lago. Sentei naquele banco ali, olhei para a água e pensei, talvez eu consiga recomeçar. Talvez aqui seja diferente. Foi diferente? Está sendo. Ele olhou para ela. Conheci você, não conheci? Amanda sorriu apesar do nervosismo que sempre sentia. 3 semanas de conversas e ela estava começando a se acostumar com a presença dele. Com o jeito como Ricardo falava devagar, pensando antes de responder. Com como ele nunca invadia o espaço pessoal dela, sempre mantendo distância respeitosa. Posso te perguntar uma coisa? Disse Ricardo de repente. Pode. Por que você fica tão nervosa perto de mim? A pergunta direta a pegou desprevenida. Amanda parou de andar olhando para o lago em vez de olhar para ele. Não é você especificamente, respondeu depois de um momento. É todo mundo. Sempre foi assim. Desde a adolescência. Bullying? Como você... Você tem jeito de quem passou por isso. Reconheço porque eu tinha um amigo na escola que, enfim, sei como fica a marca. Amanda respirou fundo. Tinha acima do peso quando era adolescente, acne severa, e era quieta, então virei alvo fácil. Os meninos inventavam apostas sobre quem conseguiria me fazer chorar primeiro. As meninas me excluíam de tudo. Teve uma vez que colocaram um bilhete no meu armário dizendo, faça um favor para o mundo e desapareça. Ricardo ficou quieto por tempo longo. Quando falou, voz carregava raiva contida. Crianças podem ser monstros. Adolescentes podem ser piores, porque são inteligentes o suficiente para saber exatamente onde atacar. Amanda começou a andar de novo. Eu sei que foi há muito tempo, que teoricamente já superei, mas o cérebro não funciona assim. As palavras ficam. Ninguém vai te querer. Você é feia. Nenhum garoto olha para você e pensa em algo além de pena. Ficam aqui. Tocou a têmpora. Em loop infinito. Por isso trabalha na biblioteca. Por isso evita pessoas. Por isso fico surpresa quando alguém como você pede meu número num supermercado. Amanda finalmente olhou para ele. Porque a garota de 15 anos dentro de mim ainda está esperando a piada. Esperando descobrir que foi aposta. Que é crueldade disfarçada de interesse. Ricardo parou de andar. Ficou ali, no meio do calçadão, olhando para ela com expressão que Amanda não conseguiu decifrar imediatamente. Olha, não sei o que dizer para te convencer de que não é piada. Palavras são só palavras e você já ouviu palavras vazias demais na vida. Ele colocou as mãos nos bolsos. Então, vou te provar através de ações. Vou continuar aqui, continuar te chamando para sair, continuar respeitando seu espaço. E talvez, em algum momento, você acredite que é real. Algo no peito de Amanda se mexeu. Sensação estranha, quase dolorosa. Por quê? Perguntou ela, voz pequena. Por que ter esse trabalho comigo? Porque você vale o trabalho, respondeu ele com simplicidade. E porque eu também tive que reaprender a confiar em pessoas depois da Paula. Então entendo. Leva tempo. E está tudo bem. Continuaram caminhando em silêncio.
Em determinado momento, a mão de Ricardo roçou acidentalmente na de Amanda. Ele se afastou imediatamente. Desculpa. Tudo bem, disse ela, mas o coração estava acelerado. Toque casual, sem intenção. Mas o corpo dela reagiu como sempre reagia, preparando para fugir. Ricardo notou. Claro que notou. Amanda, ele falou suavemente, não vou te machucar. Eu sei. E ela realmente sabia, logicamente. Mas meu corpo não sabe. Meu corpo ainda acha que qualquer toque pode levar a outras coisas. Outras coisas. Era momento. Talvez não fosse momento perfeito, mas nunca seria. Amanda sentou num banco próximo, olhando para o lago. Tive um namorado quando tinha 24. Gabriel, 3 meses de namoro. Ele era gentil no começo, mas depois começou a pressionar por intimidade. Eu disse que não estava pronta. Ele tentou me forçar. Ela ouviu Ricardo inspirar sharply. Consegui sair, continuou Amanda rapidamente. Não foi completo, mas foi o suficiente para me traumatizar. E desde então não consigo. Qualquer toque mais íntimo e meu corpo congela completamente. Ricardo sentou no banco, deixando espaço generoso entre eles. Obrigado por confiar em mim com isso. Eu precisava que você soubesse, porque eventualmente vai querer mais, e eu não sei se consigo dar. Amanda. Ricardo esperou ela olhar para ele. Primeiro, o que ele fez foi crime. Não foi mal entendido, foi agressão. Segundo, não estou com você esperando algo. Estou com você porque gosto de conversar com você. Porque você é interessante, inteligente e sincera. Terceiro, se nunca formos além de conversas e caminhadas, está completamente bem. Não estou medindo o relacionamento por checklist de intimidade física. Mas você é homem. Homens querem muitas coisas. E sim, sexo é uma delas, mas não é a única. Ele falou com firmeza. E mais importante, não é requisito para relacionamento valer a pena. Intimidade tem 1000 formas diferentes. Amanda sentiu lágrimas nos olhos. Como você pode dizer isso agora? Como sabe que não vai se cansar eventualmente? Não sei. Ricardo foi honesto. Não tenho bola de cristal. Mas sei que neste momento agora eu escolho estar aqui. E amanhã vou fazer a mesma escolha. E no dia seguinte também. Vou te provar que não tenho pressa. Sem pressa, murmurou Amanda. Sem nenhuma pressa. Ficaram sentados ali até o sol começar a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa. E pela primeira vez em 9 anos, Amanda permitiu que alguém ficasse perto, sem sentir necessidade desesperada de fugir. Pequenos passos. Era tudo sobre pequenos passos. 2 meses haviam se passado. Junho chegara frio, com geadas matinais que deixavam Gramado parecendo cenário de conto de fadas. Amanda e Ricardo se viam 2, às vezes 3 vezes por semana. Sempre encontros simples, café, caminhadas. Uma vez foram ao cinema e sentaram com um banco vazio entre eles, porque Amanda ainda não estava confortável com proximidade no escuro. Era sábado à noite quando o telefone de Amanda tocou. Ricardo. Oi? Atendeu ela, aconchegada no sofá com Napoleão e livro. Oi, desculpa ligar tarde, mas posso te contar uma coisa? Havia algo diferente na voz dele. Cansaço. Talvez tristeza. Claro. A Paula apareceu hoje. Amanda sentiu o estômago apertar. Paula, a ex-esposa. Apareceu como? Viajou de Porto Alegre até aqui. Bateu na porta do meu apartamento. Ricardo respirou fundo do outro lado da linha. Disse que cometeu erro, que quer tentar de novo, que terminou com o cara e percebeu que me amava. Silêncio pesado. E o que você disse? Amanda perguntou, odiando como a voz saiu pequena. Disse não. Disse que estou com você, que ela teve 2 anos para escolher ficar e escolheu mentir, que não existe volta. Mas você ainda ama? A pergunta saiu antes de Amanda poder filtrar. Não. A resposta veio rápida, firme. Amei. Por muito tempo após descobrir a traição, ainda amava, mas não amo mais. E mesmo que amasse, não dá para reconstruir relacionamentos sobre fundação de mentiras. Amanda segurou o telefone com mais força. Por que está me contando isso? Porque quero ser completamente honesto com você. Sempre. Sobre tudo. Ricardo fez pausa.
E por que quando disse para ela que estou com você, ela disse algumas coisas? Que coisas? Não importa. Ricardo, que coisas? Silêncio longo. Depois, ela te viu quando estava saindo do prédio. Você tinha acabado de chegar para a gente jantar. Ela riu e disse, essa é sua namorada? Tão óbvio que tem problemas. Boa sorte com isso. Amanda sentiu como se tivesse levado soco no estômago. Mãos começaram a tremer. Visão ficou borrada. Amanda, você está aí? Estou. Voz saiu rouca. Ela é pessoa horrível, que projeta própria toxicidade nos outros. Não escuta nada que ela disse. Mas ela está certa. Amanda limpou lágrima que caiu. Eu tenho problemas. Você sabe que tenho. E você merece alguém que não venha com tanto bagagem. Não. A voz de Ricardo ficou dura. Não faça isso. Não deixe a pessoa cruel plantar dúvida entre a gente. Não é dúvida. É realidade. Amanda estava chorando agora. Ricardo, você é homem incrível, paciente, gentil, honesto. E eu sou bagunça. Sou mulher de 33 anos que tem ataque de pânico quando alguém tenta segurar minha mão, que não consegue ter intimidade física sem congelar. Você merece alguém inteiro. Amanda, escuta. Não, ela interrompeu. Você merece alguém que não precise de meses de preparação psicológica para cada pequeno passo. Alguém que não venha com trauma que precisa ser manejado com cuidado. Alguém normal. Você é normal. Ricardo estava quase gritando agora. Ter trauma não te faz anormal, ter cicatrizes não te faz defeituosa. E eu não quero pessoa inteira genérica. Eu quero você. Por quê? Amanda soluçou. Por que você quer tanto trabalho? Porque não é trabalho. É relacionamento, é parceria. É estar com alguém porque você escolhe estar, não porque é fácil. Ele respirou fundo, claramente tentando se acalmar. E para de medir seu valor baseado em quanto trauma você tem. Eu tenho trauma também, de ter sido traído por 2 anos. A gente não precisa estar perfeitamente curado para merecer amor. Mas eventualmente você vai se cansar. Vai perceber que existem milhões de mulheres que não trazem tanta complicação. Amanda, Ricardo falou com voz firme, mas gentil. Olha para mim, você está olhando? Estou ao telefone, não posso olhar para você. Então imagina que está olhando, porque preciso que você ouça isso e acredite. Eu não estou procurando facilidade. Não estou procurando perfeição, estou procurando conexão real e tenho com você. Amanda chorou em silêncio por alguns minutos. Ricardo ficou na linha, esperando. Tenho medo, disse ela finalmente. De quê? De que você vai perceber que sou fardo, e vai sair. E eu vou ter me apegado e vou quebrar de novo. Não posso prometer que nunca vou sair. Ninguém pode prometer futuro. Ricardo foi honesto. Mas posso prometer que se eu sair, não vai ser porque você tem trauma. Não vai ser porque você precisa de tempo. Vai ser por alguma outra razão real, incompatibilidade genuína, valores diferentes, mas não porque você é defeituosa, porque você não é. Amanda ficou em silêncio, processando. Preciso de tempo para pensar, disse finalmente. Quanto tempo precisa? Não sei, dias, talvez semana. Então toma o tempo que precisar. Ele falou suavemente. Mas Amanda, eu não vou desistir fácil. Vou esperar sua resposta. E seja qual for, vou respeitar. Mas saiba que eu escolho ficar. Desligaram. Amanda passou o resto da noite no sofá, Napoleão no colo, pensando. Doutora Silvana sempre dizia que ela tinha que escolher, medo ou possibilidade. Podia escolher medo e continuar sozinha, segura, mas vazia. Ou podia escolher possibilidade e arriscar se machucar, mas também arriscar ser feliz. Era a escolha impossível, porque ambas as opções vinham com preço, mas talvez o preço de nunca tentar fosse mais alto que o preço de tentar e possivelmente falhar. Às 3 da manhã, Amanda enviou mensagem. A resposta veio em segundos. Vamos tentar exercício. Doutora Silvana estava com prancheta no colo, caneta pronta. Era a sessão após o telefonema de Ricardo, após a aparição da ex-esposa, após Amanda quase terminar tudo por medo. Que tipo de exercício? Exposição gradual.
Você já ouviu falar sobre isso antes, mas nunca quisemos forçar porque você não tinha motivação. Agora tem. O Ricardo. Amanda mordeu o lábio. E se não funcionar? Então tentamos outra abordagem. Mas Amanda, você está com ele há 3 meses. Em algum momento, vocês vão querer progredir fisicamente, mesmo que seja só segurar mãos, beijar, abraçar, e você precisa de ferramentas para não congelar quando isso acontecer. Era verdade. 3 meses e o máximo de contato físico tinha sido aquele aperto de mão no supermercado e roçadas acidentais. Ricardo nunca tentava mais, respeitando os limites dela. Mas Amanda podia ver nos olhos dele. Ele queria. Não de forma pressionadora, mas de forma natural. Queria segurar a mão dela durante caminhada, queria abraçá-la quando se encontravam, queria a normalidade básica de relacionamento. Como funciona a exposição gradual? Criamos hierarquia de situações, do menos assustador ao mais assustador. E você pratica cada nível até ficar confortável antes de passar para próximo. Doutora Silvana começou a escrever. Então, primeiro nível. Qual contato físico seria menos ameaçador para você? Amanda pensou. Talvez segurar a mão dele, com roupa completa, lugar público, luz do dia. Perfeito. Esse é nível 1, doutora Silvana escreveu. Nível 2? Abraço, breve, também em público. 3. Abraço mais longo, talvez me sentar perto dele no sofá. Continuaram construindo hierarquia. Nível 4. Beijo no rosto. Nível 5. Beijo nos lábios, casto. Nível 6. Beijo mais longo. Nível 7. Estar sozinha com ele em ambiente privado, sem se sentir presa. Nível 8 e 9 ficavam cada vez mais íntimos, até finalmente nível 10. Intimidade completa. Você não precisa conquistar todos os níveis agora, explicou doutora Silvana. Pode levar meses, pode levar ano. O importante é progredir no seu ritmo, sem pressão. E se eu congelar? Então você usa a técnica de grounding que praticamos. 5 sentidos. 5 coisas que pode ver, 4 que pode tocar, 3 que pode ouvir, 2 que pode cheirar, 1 que pode saborear. Traz você de volta para presente. Amanda saiu da sessão com lista na bolsa, e coração pesado de ansiedade, mas também esperança. Talvez pudesse fazer isso. Pequenos passos. Naquele sábado, Amanda e Ricardo estavam no Parque do Caracol. Caminhavam em direção à cachoeira. Turistas ao redor. Sol brilhante de julho. Ricardo, disse Amanda de repente. Sim? Posso segurar sua mão? Ele olhou para ela surpreso. 3 meses, e era a primeira vez que ela iniciava contato físico. Claro! Estendeu a mão palma para cima. Não foi pegar. Deixou a escolha com ela. Amanda respirou fundo. 5 coisas que podia ver. Árvores, céu azul, pessoas caminhando, cerca de proteção, mão de Ricardo. 4 que podia tocar, chão sob os pés, próprio casaco, celular no bolso. E... Ela segurou a mão dele. Pele quente, dedos grandes envolvendo os dela com gentileza. Pressão leve. Ele não estava apertando muito, apenas segurando. Coração acelerou. Respiração ficou um pouco mais rápida. Mas não congelou. 3 coisas que podia ouvir. Pássaros cantando, vozes distantes, água da cachoeira. 2 que podia cheirar. Pinho, perfume dele, algo amadeirado. 1 que podia saborar. Resíduo de café do cappuccino que tomara mais cedo. Ainda estava presente, ainda estava consciente. Não tinha fugido para memórias ruins. Está tudo bem? Perguntou Ricardo baixinho. Estou nervosa. Mas está bem. Caminharam assim, mãos dadas por 10 minutos. Quando Amanda finalmente soltou, havia sorriso pequeno no rosto dela. Consegui. Conseguiu. Ricardo sorriu também. Orgulho genuíno nos olhos. Era pequena vitória, mas vitória mesmo assim. Agosto chegou com frio intenso. Gramado estava lotada de turistas, fugindo do calor do norte do país. Amanda e Ricardo haviam progredido para nível 3 da hierarquia. Conseguiam sentar próximos no sofá dela enquanto assistiam filmes, corpos se tocando levemente.
Era noite de sexta-feira. Eles tinham jantado pizza no apartamento dela. Primeira vez que estavam completamente sozinhos por período prolongado. Napoleão os observava do alto da estante com típica indiferença felina. O filme que escolheram era comédia romântica boba. Amanda estava muito consciente da presença de Ricardo ao lado dela, do calor que emanava do corpo dele, do braço que estava apoiado no encosto do sofá logo atrás dos ombros dela, não tocando, apenas perto. Cena do filme mostrava casal se beijando. Amanda sentiu o corpo inteiro ficar tenso. "Você está bem?" Ricardo perguntou baixinho, percebendo a mudança. "Estou." Pausa. "Só... pensando." "Sobre?" Amanda reuniu toda a coragem. 4 meses de terapia intensiva. 3 níveis conquistados da hierarquia. 2 meses de segurar mãos sem congelar. Um homem que provava todos os dias que não tinha pressa. "Sobre beijar você." Ricardo ficou completamente imóvel. "Você quer beijar?" "Quero." Amanda virou para encará-lo. "Mas estou com medo de congelar, de estragar." "Não dá para estragar." Ele falou com convicção. "Se você congelar, a gente para. Sem julgamento, sem drama." Amanda assentiu. Respirou fundo. 5 sentidos presente. Aqui. Pode fechar os olhos?" pediu ela. Ricardo fechou. Amanda se inclinou lentamente. Podia sentir coração batendo tão forte que parecia que ele ia ouvir. Mãos tremiam, mas continuou. Lábios tocaram lábios. Breve. Casto. Menos de 2 segundos antes dela se afastar rapidamente. Ricardo abriu os olhos. Havia sorriso enorme no rosto dele. Foi perfeito. Foi rápido demais. Foi perfeito, repetiu ele. E você não congelou, não fugiu. Você fez algo que te assustava e conseguiu. Amanda sentiu lágrimas nos olhos. Parece tão patético. 33 anos e celebrando o primeiro beijo como adolescente. Não é patético. É corajoso. Ricardo pegou a mão dela. Movimento que agora era natural entre eles. Você está lutando contra anos de trauma. Cada pequeno passo é vitória. Assistiram o resto do filme assim. Mãos dadas, ombros se tocando. Quando Ricardo foi embora naquela noite, beijou a bochecha dela devagar, dando tempo para ela se afastar se quisesse. Ela não se afastou. Semanas passaram. Beijos ficaram menos assustadores. Amanda conseguia beijar Ricardo durante alguns segundos, sem precisar parar. Depois, durante minuto inteiro. Depois, durante vários minutos. Era começo de setembro, quando estavam no apartamento dele pela primeira vez. Ricardo tinha cozinhado jantar. Macarrão com molho caseiro de tomate, vinho tinto para ele e suco para ela. Amanda não bebia álcool. Piorava a ansiedade. Após jantar, sentaram no sofá. Netflix tocava algo no fundo, mas nenhum dos dois estava prestando atenção. Estavam se beijando, não desesperado, não urgente, apenas exploratório. Ricardo tinha a mão no rosto dela, polegar acariciando bochecha. Amanda tinha mãos nos ombros dele. Era... bom. Pela primeira vez, ela estava presente no momento sem medo, consumindo tudo. Mas então, a mão dele começou a descer, apenas para a cintura dela, por cima da blusa. Nada inapropriado, mas foi o suficiente. Amanda congelou. Corpo inteiro ficou rígido. Ricardo percebeu imediatamente e se afastou. Desculpa. Fui longe demais. Amanda não conseguia falar. Estava de volta àquele sofá 9 anos atrás. Gabriel dizendo, relaxa, é normal. Mãos dela tentando empurrar, sentindo-se presa. Amanda! Voz de Ricardo cortou o flashback. Olha para mim. Você está aqui, comigo, no meu apartamento, em segurança. 5 sentidos. 5 coisas. Via. Sofá cinza, televisão. Ricardo olhando com preocupação. Estante de livros, janela mostrando noite lá fora. 4 toques. Tecido do sofá, própria roupa, pés no chão, mãos no colo. 3 sons. Refrigerador zumbindo na cozinha. Trânsito distante. Própria respiração. 2 cheiros. Molho de tomate residual, perfume de Ricardo. Um gosto. Vinho que ele tinha provado no beijo. Voltou para presente gradualmente.
Desculpa, disse ela com voz pequena. Não quis congelar. Não precisa se desculpar. Ricardo estava sentado no outro lado do sofá agora, dando espaço. Fui rápido demais. Deveria ter perguntado antes. Não foi sua culpa. É minha cabeça. É trauma. Não é culpa de ninguém. Ele esperou. Quer que eu te leve para casa? Amanda pensou. Podia ir embora. Voltar para a zona de conforto. Ou... Não. Quero tentar ficar. Só não toca a cintura ainda, ok? É gatilho. Ok, nada de cintura. Ricardo assentiu. E se você quiser para qualquer momento, só diz. Ficaram sentados em silêncio por minutos. Depois Amanda se aproximou cautelosamente e se deitou com a cabeça no colo dele. Isso está bem? Perguntou ela. Está ótimo. Ricardo hesitou. Posso passar mão no seu cabelo? Pode. Ele fez isso. Movimento lento, gentil. Dedos deslizando pelos fios castanhos dela. Era reconfortante. Seguro. Amanda fechou os olhos. Obrigada por não desistir de mim. Nunca vou desistir. Ele continuou a carícia. Sem pressa, lembra? Eu não tenho pressa nenhuma. Naquele momento, Amanda acreditou. Finalmente acreditou que talvez, apenas talvez, ela pudesse ter isso. Intimidade sem medo, toque sem pânico, relacionamento real com pessoa que respeitava limites absolutamente. Era apenas questão de tempo, e tempo era algo que Ricardo estava disposto a dar. Outubro chegou com primavera tímida. Flores começavam a brotar nos jardins de Gramado. Amanda e Ricardo estavam juntos há 6 meses. 6 meses de progresso lento, mas constante. Mas então, algo mudou. Carla, amiga de Amanda da biblioteca, começou namoro novo. Era tudo o que falava durante intervalo para café. Conheci ele há 3 semanas no Tinder. Já transamos 4 vezes. É incrível. Química é tudo. Carla falava com empolgação que Amanda não conseguia sentir. 3 semanas? Amanda repetiu. É quando você sabe, né? Naquela noite, Amanda não conseguiu dormir. Carla estava com o namorado há 3 semanas e já tinha intimidade completa. Amanda estava com Ricardo há 6 meses e ainda não tinha conseguido ir além de beijos e toques básicos. Algo estava errado com ela. Tinha que estar. Na próxima sessão com doutora Silvana, Amanda desabou. Estou levando tempo demais. 6 meses e ainda não consegui. Ele vai desistir. Qualquer pessoa desistiria. Amanda, você está comparando sua jornada com a jornada de outras pessoas. Doutora Silvana falou pacientemente. Sua amiga não tem trauma sexual. Você tem. Não é comparação justa. Mas não é justo para Ricardo também. Ele é homem. Tem necessidades. Não posso esperar que fique satisfeito com beijos pelo resto da vida. Você conversou com ele sobre isso? Não, porque sei o que ele vai dizer, que não tem pressa, que está tudo bem, que eu valho a espera. Mas são só palavras. Eventualmente ele vai perceber que pode ter mulher normal em 3 semanas. E você vai terminar com ele preemptivamente para não ser rejeitada? Amanda ficou quieta. Era exatamente isso. Naquele fim de semana, Amanda tomou decisão. Decisão terrível, impulsiva, baseada em medo e desespero. Estava no apartamento de Ricardo. Sábado à noite. Tinham jantado, estavam no sofá assistindo série. Ricardo, Amanda falou de repente. Vamos tentar. Agora. Intimidade completa. Ricardo sentou mais ereto, desligando a televisão. Amanda, você não precisa... Preciso. Já faz 6 meses. Preciso superar isso. Preciso parar de ser covarde. Você não é covarde. E 6 meses não é prazo limite para nada. Todo mundo consegue em 3 semanas. A Carla conseguiu em 3 semanas. Eu deveria conseguir depois de 6 meses. Amanda estava quase gritando agora. Você não é a Carla. Você não é ninguém além de você. E seu tempo é seu tempo. Não, meu tempo está acabando. Você vai desistir. Vai perceber que há mulheres que não vêm com tanto problema. Amanda, para. Ricardo pegou mãos dela. Respira. Você está tendo crise, não está pensando claro. Estou pensando muito claro. Estou vendo que sou fardo, que sou trabalho demais e você merece alguém que não precise de meses de preparação para algo que deveria ser natural.
Ela se levantou, indo em direção ao quarto dele. Ricardo a seguiu. Amanda, não vou fazer isso quando você está desse jeito. Você está tendo surto de ansiedade. Não estou. Estou finalmente sendo prática. Ela começou a tirar a blusa. Para. Ricardo segurou as mãos dela, impedindo. Para agora. Não é assim. Me deixa fazer isso. Amanda estava chorando agora. Me deixa provar que consigo. Me deixa ser normal. Você já é normal. Ricardo estava quase gritando também agora. E não vou te deixar fazer algo que vai te traumatizar ainda mais só porque está com medo de eu desistir. Amanda congelou. Não o congelamento de trauma. Congelamento de percepção. Você não quer? Não assim. Não quando você está claramente em pânico. Não quando é impulsivo e baseado em medo. Ele ainda segurava as mãos dela. Amanda, eu quero intimidade com você. Mas quero quando você estiver pronta de verdade. Não quando está tentando provar algo. Amanda desabou. Caiu no chão chorando. Soluços violentos que sacudiam o corpo inteiro. Ricardo se abaixou ao lado dela, puxando para abraço protetor. Respira. Estou aqui. Você está segura. Levou 20 minutos para ela se acalmar. Quando finalmente conseguiu falar, voz saiu rouca. Desculpa. Não precisa se desculpar. Eu estraguei tudo. Você não estragou nada. Teve crise de ansiedade. Acontece. Você deve me achar louca. Eu acho você humana. Ricardo afastou fios de cabelo do rosto dela. Com trauma real, medos reais, lutando de verdade para superar. Isso não é loucura, é sobrevivência. Amanda se aninhou no abraço dele. Estou tão cansada de ter medo. Eu sei, mas você está progredindo. 6 meses atrás você não conseguia segurar minha mão. Agora conseguimos passar noites inteiras juntos, beijar, dormir na mesma cama. Isso é enorme. Mas não é suficiente. É suficiente para mim. Hoje e amanhã e depois. Ele beijou o topo da cabeça dela. Amanda, eu não estou com você com um cronograma em mente. Não estou contando semanas até você pagar intimidade física. Estou aqui porque gosto de você. Ponto. Como pode ter tanta paciência? Porque você vale a paciência. Porque o que temos, conversas, risadas, companheirismo, já é valioso. Parte física é bônus, não requisito. Ficaram no chão do quarto por longa hora. Quando Amanda finalmente se sentiu estável o suficiente, Ricardo a levou de volta para casa. Na porta do apartamento dela, ele disse: Vamos devagar novamente, ok? Sem tentar forçar, sem comparar com outras pessoas. Só nós dois no nosso ritmo. Amanda assentiu, exausta demais para argumentar. Aquela noite foi ponto baixo, mas pontos baixos às vezes são necessários, porque é só quando você cai completamente que percebe. Ricardo estava ali embaixo esperando, pronto para pegar. E ele não foi embora. Foi ideia de doutora Silvana. Acho que vocês se beneficiariam de algumas sessões juntos, não porque vocês têm problema como casal, mas porque comunicação sobre trauma pode ser difícil, e terapeuta pode ajudar a mediar. Ricardo aceitou sem hesitação. Amanda estava nervosa, mas concordou. A primeira sessão conjunta aconteceu numa quinta-feira à tarde. Doutora Silvana os recebeu com um sorriso profissional. Ricardo, obrigada por vir. Amanda já me contou muito sobre você. Coisas boas, espero. Ele tentou o humor leve. Coisas honestas. Doutora Silvana abriu o bloco. Então, vamos começar. Amanda, pode me contar o que aconteceu na semana passada? O episódio no apartamento do Ricardo? Amanda contou. Tentativa impulsiva de forçar intimidade, breakdown completo, Ricardo parando tudo. E Ricardo, como você se sentiu durante isso? Ricardo pensou antes de responder. Assustado, porque vi que ela não estava bem e não queria que ela fizesse algo que ia traumatizar ainda mais. Você sentiu frustração? Raiva? Não raiva. Talvez tristeza? Porque vi quanto sofrimento ela carrega, quanto ela luta contra a própria cabeça. Ele olhou para Amanda. Mas nunca raiva com ela. Amanda, você acredita nele? Silêncio. Depois. Quero acreditar. Mas minha cabeça diz que ele está mentindo, que eventualmente vai se cansar.
Sua cabeça ou seu trauma? Doutora Silvana pressionou. Qual é a diferença? A diferença é que trauma não é lógico. Trauma é alarme de incêndio tocando quando não há fogo. Você precisa aprender a distinguir entre medo racional e medo que é apenas eco de algo que aconteceu anos atrás. Doutora Silvana virou para Ricardo. E você, Ricardo? Como lida com frustrações? Porque vamos ser honestos, deve haver momentos difíceis. Claro que há. Não vou mentir e dizer que é sempre fácil. Ricardo foi sincero. Tem momentos onde quero mais, onde vejo casais sendo casualmente íntimos e penso, seria legal ter isso. Mas então lembro, essa intimidade casual que eles têm vem com custo para Amanda. E não é custo que vale. Por que não? Porque traumatizar alguém que amo para satisfazer desejo meu seria monstruoso. A palavra amo ficou suspensa no ar. Era a primeira vez que Ricardo usava essa palavra. Amanda olhou para ele surpresa. Ricardo percebeu. Desculpa, não era jeito que eu queria dizer isso pela primeira vez. Mas sim, eu te amo. E isso significa que seu bem-estar é mais importante que minha satisfação temporária. Amanda sentiu lágrimas nos olhos. Você realmente me ama? Realmente. Ele pegou a mão dela. E não precisa retribuir agora. Só quero que saiba. Doutora Silvana os deixou ter aquele momento antes de continuar. Amanda, você entende o que ele está dizendo? Ele não está esperando você pagar amor com sexo. Ele está dizendo que te ama independentemente de quando ou se vocês alcançarem intimidade completa. Mas todo relacionamento é diferente. Doutora Silvana interrompeu firmemente. Existem casais assexuais. Existem casais onde um parceiro tem deficiência ou doença que impede sexo. Existem milhões de arranjos diferentes, e todos são válidos. Mas Ricardo não é assexual. Ele quer. Querer e precisar são coisas diferentes. Ricardo falou. Sim, eu quero eventualmente ter intimidade completa com você, mas não preciso para relacionamento ser valioso. Não preciso para te amar. Não preciso para ser feliz. Sessão continuou por mais 40 minutos. Quando saíram, Amanda se sentia mais leve? Talvez. Ou apenas menos sobrecarregada. Obrigada, disse ela para Ricardo no estacionamento. Por quê? Por vir. Por ser honesto. Por me amar mesmo quando sou bagunça. Você não é bagunça. É pessoa lidando com trauma real da melhor forma que consegue. Ele beijou a testa dela. E eu não vou sair. Quantas vezes preciso dizer isso? Algumas milhões. Amanda tentou sorrir. Talvez então eu acredite. Então vou dizer milhões de vezes. Era dia comum de novembro. Amanda estava trabalhando na biblioteca, organizando prateleira de literatura brasileira, quando ouviu voz que fez sangue congelar nas veias. Amanda? É você? Virou lentamente. Ali, depois de 9 anos, estava Gabriel. Ele estava diferente. Mais velho, obviamente, barba mal feita, alguns quilos a mais, mas os olhos eram os mesmos, olhos que ela via em pesadelos. Oi, conseguiu dizer, voz saindo estrangulada. Nossa, faz quanto tempo? 9 anos? Gabriel sorriu como se fossem velhos amigos se reencontrando. Você está bem? Ainda morando aqui? Amanda não conseguia responder. Estava de volta naquele sofá. Mãos dele tentando tirar roupa dela, ela dizendo não, ele dizendo relaxa. Amanda. Gabriel deu um passo mais perto. Você está bem? Ficou pálida. Não. Não se aproxima, ela conseguiu dizer. Uou, relaxa, só estou sendo educado. Ele levantou as mãos em gesto defensivo. Olha, sei que terminamos mal, mas foi há muito tempo. Éramos crianças. Você tentou me forçar. As palavras saíram antes dela poder filtrar. Eu disse não, e você tentou assim mesmo. O quê? Não, foi mal entendido. Gabriel parecia genuinamente confuso. Foi só... Você estava enviando sinais confusos. Achei que estava apenas nervosa. Não foram sinais confusos, era não, palavra completa, não. Amanda, você está distorcendo o que aconteceu. Eu nunca te forcei. Você está... sei lá, criando coisas na sua cabeça. Foi gaslighting.
Puro simples gaslighting, tentando fazer ela duvidar da própria memória. Sai daqui, Amanda falou, voz firme apesar das mãos tremendo. Sai agora. Você está sendo dramática. Ela pediu para você sair. Voz nova. Ricardo. Amanda virou. Não sabia que Ricardo estava na biblioteca, mas ali estava ele, vindo do corredor de não ficção, olhando Gabriel com expressão que poderia cortar vidro. E você é... Gabriel perguntou. Namorado dela. E ela pediu para você sair, então vai. Cara, só estava conversando com ex-namorada. Você não estava conversando. Estava tentando reescrever história onde você tentou agredi-la sexualmente. Ricardo deu passo em direção a Gabriel, postura completamente mudada. Não mais gentil, mas protetora. E ela já pediu para você ir. Não preciso pedir de novo. Algo na voz de Ricardo deve ter transmitido que ele estava falando sério. Gabriel levantou as mãos. Ok, sem drama, estou indo. Ele saiu. Amanda ficou ali, tremendo, apoiada na prateleira. Ricardo se aproximou devagar. Posso tocar você? Ela assentiu. Ele a abraçou. Não muito forte, apenas o suficiente para fazê-la se sentir segura. Respira. Ele foi embora. Como você estava aqui? Vim devolver livros. Ia te surpreender. Ricardo afastou para olhar para ela. Estava no corredor quando ouvi vozes. Percebi que era você e vim ver. Ouvi quando ele começou a negar. Ele disse que eu criei tudo na cabeça. Ele mentiu e manipulou. E é exatamente o tipo de pessoa que comete agressão e depois culpa a vítima. Amanda sentiu raiva. Raiva real, visceral, que não sentia há anos. Eu devia ter denunciado na época. Devia ter feito ele pagar. Você fez o que conseguiu fazer na época e isso é suficiente. Ricardo a guiou para sentar numa das cadeiras da biblioteca. Mas se quiser confrontá-lo agora como adulta que entende que foi agressão, eu te apoio. Amanda respirou fundo, olhando para as próprias mãos. 9 anos. 9 anos carregando aquele peso, acreditando que talvez tivesse exagerado, talvez tivesse dado sinais errados, talvez fosse culpa dela. Ele tentou fazer parecer que foi mal entendido, que eu estava sendo dramática. É o que agressores fazem. Minimizam, negam, colocam culpa na vítima. Ricardo agachou-se na frente dela para ficar no nível dos olhos. Mas você sabe a verdade. Você estava lá. Você disse não. E ele não respeitou. Não é interpretação. É fato. Carla apareceu do outro lado da biblioteca, vindo do balcão de atendimento. Amanda, vi que tinha visita. Está tudo bem? Ela olhou entre Amanda e Ricardo, percebendo que algo estava errado. Ela encontrou o ex, explicou Ricardo. O que tentou forçá-la anos atrás. O Gabriel? Carla arregalou os olhos. Aquele filho da... Ele teve coragem de aparecer aqui? E ainda tentou dizer que ela inventou tudo. Ricardo se levantou. Vocês precisam de um momento? Não. Amanda também se levantou, algo mudando dentro dela. Uma decisão cristalizando. Não, eu preciso fazer algo que deveria ter feito há 9 anos. O quê? Perguntou Carla. Preciso dizer a verdade. Para mim mesma, para ele. Para qualquer pessoa que queira ouvir. Amanda pegou o celular, mãos ainda tremendo, mas determinação crescendo. Vou procurar onde ele está e vou confrontá-lo. Não para vingança, mas para fechamento. Ricardo tocou o braço dela suavemente. Tem certeza? Não precisa fazer isso. Eu sei, mas quero. Passei 9 anos deixando ele viver na minha cabeça sem pagar preço. Deixando a versão dele da história ser a oficial. Não mais. Carla abraçou Amanda. Vou com você, não vai fazer isso sozinha. Eu também vou, disse Ricardo. Se você quiser. Amanda olhou para os dois. A amiga que conhecia há anos. O namorado que provava todos os dias que homens bons existiam. Não estava sozinha. Nunca mais precisava estar sozinha. Vamos juntos, então. Levou 3 dias para Amanda descobrir onde Gabriel morava, ainda em Gramado, em apartamento perto do centro. Ela passou esses 3 dias escrevendo e reescrevendo o que queria dizer, trabalhando com doutora Silvana para não transformar confronto em nova fonte de trauma. Lembra? Disse doutora Silvana na sessão antes do confronto.
Você não pode controlar como ele vai reagir. Ele pode negar novamente, pode ficar bravo, pode tentar gaslighting de novo. O importante é que você diga sua verdade e depois deixe ir. No sábado de manhã, Amanda, Ricardo e Carla estavam na porta do apartamento de Gabriel. Amanda tocou a campainha, coração martelando. Gabriel abriu a porta vestindo bermuda e camiseta, cabelo bagunçado. Quando viu os três, confusão passou pelo rosto. Amanda! O que... Não! Ela levantou a mão interrompendo. Você não fala agora. Você escuta. Pela primeira vez em 9 anos, você me escuta. Gabriel olhou para Ricardo e Carla, depois de volta para Amanda. Olha, se isso é sobre o que aconteceu na biblioteca, é sobre o que aconteceu há 9 anos. Amanda tinha papel na mão, suas anotações caso esquecesse o que queria dizer, mas não precisou olhar. As palavras estavam gravadas na alma. Eu tinha 24 anos. Você me convidou para seu apartamento. Eu confiei em você. E quando eu disse não, quando eu disse que não estava pronta, você tentou me forçar assim mesmo. Amanda, já conversamos sobre isso. Não, ela gritou, surpreendendo a si mesma. Não conversamos, você falou, você negou, você tentou reescrever história, mas agora eu vou falar e você vai escutar. Gabriel fechou a boca, olhando ao redor nervosamente como se temesse que vizinhos ouvissem. Eu disse não, palavra clara, sem ambiguidade, não. E você disse, relaxa, é normal, todo mundo faz. Tentou tirar minha roupa, me prendeu no sofá com seu peso. Eu tive que gritar e empurrar você com toda a força que tinha para sair. Eu parei quando você pediu. Gabriel tentou argumentar fraco. Você parou quando eu gritei e te empurrei. Não quando pedi educadamente. Não quando disse não suavemente. Amanda deu passo mais perto. E sabe o que isso fez comigo? Sabe quantos anos de terapia eu precisei? Quantas noites acordei em pânico? Quantos relacionamentos potenciais eu destruí antes de começar porque estava apavorada? Você está sendo dramática. Ela não está. Ricardo falou voz baixa, mas dura como aço. Ela está contando a experiência dela. E você vai escutar. Gabriel olhou para Ricardo com raiva, mas não respondeu. 9 anos, Amanda continuou. 9 anos achando que era culpa minha, que tinha enviado sinais errados, que era fraca por não conseguir superar. Mas não era culpa minha, era sua. Olha, lamento se você se sentiu. Gabriel começou com um tom condescendente. Não. Carla interrompeu dessa vez. Não diz lamento que você se sentiu. Diz lamento pelo que fiz. Assume responsabilidade. Gabriel ficou vermelho. Vocês vieram até minha casa para me acusar de algo que aconteceu há 9 anos, baseado na versão dela? Não é versão. Amanda falou com convicção que não sabia que possuía. É verdade, e você sabe disso. Em algum lugar fundo, você sabe que tentou me forçar. Sabe que não respeitou meu não, e está tentando reescrever memória para não ter que viver com culpa. Eu não sou agressor. Gabriel estava gritando agora. Não vou aceitar ser chamado de... Então o que você chama de homem que ignora não? Ricardo deu passo para frente, posicionando-se ligeiramente na frente de Amanda. Que tenta continuar quando parceira diz para parar. Que usa força física para manter alguém no lugar? Como você chama isso? Silêncio pesado. Gabriel olhou para Amanda com algo que podia ser vergonha, ou raiva. Difícil dizer. Quero que você saia da minha porta. Já vamos. Amanda sentiu peso saindo dos ombros, mas queria que soubesse. Eu não sou mais aquela garota de 24 anos apavorada. Eu cresci, fiz terapia, encontrei homem que realmente me respeita. E você vai ter que viver sabendo que machucou alguém. E que quando teve chance de assumir responsabilidade, escolheu negar. Amanda virou e começou a descer as escadas. Ricardo e Carla a seguiram. Quando estavam no estacionamento longe do prédio, Amanda sentiu os joelhos fraqueando. Ricardo a segurou antes dela cair. Consegui, ela disse, lágrimas escorrendo. Eu consegui dizer. Conseguiu. Ricardo a abraçou. E foi incrível. Você foi incrível. Ele não assumiu culpa. Não. Mas você não precisava que ele assumisse.
Você só precisava dizer sua verdade. Carla limpou as próprias lágrimas. E você disse, com tanta força. Sentaram no carro por tempo longo. Amanda chorou. Não choro de tristeza, mas de liberação. Anos de silêncio, anos de culpa autoimposta, anos de "e se eu tivesse?", tudo saindo. Quando finalmente conseguiu falar de novo, disse: "Obrigada, por virem comigo, por não me deixarem fazer isso sozinha." "Sempre", respondeu Carla. "Sempre", ecoou Ricardo. Naquele estacionamento sob sol forte de novembro, Amanda percebeu algo fundamental. O que Gabriel fizera 9 anos atrás foi agressão. Ponto. Não mal entendido, não sinais confusos, agressão. E reconhecer isso, nomear isso, confrontar isso, foi o primeiro passo real para a liberdade. Porque não dá para curar ferida que você finge não existir. Dezembro chegou trazendo turistas e decorações de Natal. Gramado se transformava em cidade mágica, com luzes, neve artificial, corais cantando. Amanda sempre amara essa época do ano, mas este dezembro era diferente. Eram 7 meses desde o encontro no supermercado. 7 meses de paciência, progresso, recaídas e redescobertas. Após confrontar Gabriel, algo mudou em Amanda. Não foi mudança dramática instantânea como em filmes. Foi sutil, gradual, mas estava lá. Ela estava mais leve, menos assombrada. "Nota a diferença?", comentou doutora Silvana durante sessão semanal. "Você está sentada diferente, postura mais aberta." Amanda olhou para si mesma. Era verdade. Ombros não estavam curvados defensivamente. Braços não estavam cruzados protegendo o corpo. "Acho que sim, é estranho. Tipo, peso que não sabia que carregava de repente sumiu." "Não sumiu. Você o colocou no lugar certo." Doutora Silvana fechou o bloco. "Você passou anos carregando culpa que não era sua, e agora devolveu para dono verdadeiro. Não é que Gabriel vai necessariamente carregar essa culpa, mas você parou de carregar. E agora? Agora você vive. Continua progredindo, continua curando, mas sem aquele peso extra." Naquela noite, Amanda e Ricardo estavam no apartamento dele. Era véspera de Natal. Haviam passado o dia juntos, caminhada matinal, almoço com Dona Helena, mãe de Amanda, tarde assistindo filmes natalinos bobos. Estavam deitados na cama dele, algo que conseguiam fazer agora sem Amanda ter ataque de pânico. Ela estava de cabeça no peito dele, ouvindo o batimento cardíaco constante. Mão de Ricardo desenhava círculos preguiçosos nas costas dela, sobre o moletom. "Posso te perguntar uma coisa?", disse Amanda depois de longo silêncio confortável. "Sempre. Por que você nunca desistiu? De verdade, sem resposta bonita. Porque realmente ficou." Ricardo pensou por um momento antes de responder. "Porque em você eu via algo que reconhecia em mim mesmo depois do divórcio. Pessoa quebrada, tentando descobrir como viver de novo. E eu lembrei como foi horrível quando pessoas desistiram de mim porque eu estava muito na minha, muito fechado, muito amargurado." Ele continuou os círculos nas costas dela. "E eu não queria ser mais uma pessoa desistindo de alguém que só precisava de tempo. Mas tinha que ser difícil, ser paciente comigo. Tinha momentos difíceis, não vou mentir." Ele foi honesto como sempre. "Tinha noites onde eu ia dormir frustrado, não com você, comigo mesmo, querendo saber se estava fazendo certo, se estava ajudando ou atrapalhando. Mas nunca quis desistir, porque os momentos bons sempre pesavam mais que os difíceis." Amanda se afastou um pouco para olhar para ele. "Que momentos bons? Cada vez que você sorria de verdade, não sorriso educado, mas sorriso genuíno. Cada progresso pequeno, primeira vez que segurou minha mão, primeiro beijo, primeira noite que dormimos na mesma cama, cada conversa profunda sobre livros, sobre vida, sobre medos." Ricardo tocou o rosto dela suavemente. "E mais que tudo, cada momento onde eu via você lutando contra o trauma e não deixando ele vencer. Isso era lindo de presenciar." Amanda sentiu lágrimas nos olhos. "Eu te amo." Era a primeira vez que ela dizia. Ricardo havia dito há 1 mês na sessão de terapia,
mas ela não tinha conseguido retribuir ainda. Medo de que dizer tornasse real, e coisas reais podiam ser perdidas. Repete, pediu Ricardo, voz rouca de emoção. Eu te amo. Ela disse de novo, mais firme. Te amo pela paciência, pelo respeito, por nunca me fazer sentir defeituosa, por ser você. Ricardo a puxou para beijo. Não beijo casto. Beijo profundo, cheio de emoção e promessa. Amanda correspondeu, mãos nos cabelos dele, corpo relaxado contra o dele. Quando se separaram, ambos estavam respirando pesado. Amanda, disse Ricardo, voz seria. Não estou pressionando. Não estou sugerindo nada, mas... Você está confortável agora, neste momento? Ela entendeu o que ele estava realmente perguntando. Estava confortável o suficiente para talvez tentar dar próximo passo? Amanda fez inventário mental. Corpo, não estava tenso. Coração, acelerado, mas de antecipação, não medo. Mente, presente, não perdida em flashbacks. Ambiente, seguro. Apartamento dele, porta trancada, Natal lá fora com neve artificial caindo. Estou confortável, disse ela depois de momento. Mas podemos ir devagar, muito devagar. Devagar é meu segundo nome. Ricardo tentou humor leve e funcionou. Ela riu. E se eu pedir para parar? Eu paro imediatamente, sem perguntas, sem pressão para continuar. Ele havia dito isso antes, meses atrás, mas desta vez Amanda realmente acreditou. Ok. Respiração profunda. Ok, vamos tentar. O que aconteceu nas horas seguintes foi humano. Não foi cena de filme perfeita com música romântica e movimentos coordenados. Foi paradas e recomeços. Foi Amanda pedindo pausa 3 vezes e Ricardo respeitando cada uma. Foi comunicação constante. Isso está ok? Posso fazer isso? Você está bem? Você... Foi Ricardo percebendo quando ela estava começando a ficar tensa e parando antes dela precisar pedir. Foi Amanda dizendo desculpa e ele respondendo, não precisa se desculpar, estamos descobrindo juntos. Foi técnica de grounding. 5 sentidos quando a ansiedade começava a subir. Luzes de Natal piscando pela janela. Cheiro de pinho da árvore na sala. Gosto de chocolate quente que tinham tomado mais cedo. Textura dos lençóis. Som da respiração deles. Foi imperfeito e atrapalhado. E teve momento onde Amanda congelou por segundos e Ricardo esperou pacientemente até ela voltar. Mas foi seguro, respeitoso, gradual. E pela primeira vez em 33 anos, Amanda experimentou intimidade sem terror consumindo tudo. Quando finalmente aconteceu, intimidade completa, nível 10 da hierarquia, não foi explosão de fogos ou momento transformador místico. Foi alívio. Alívio profundo de que seu corpo era capaz, de que, com pessoa certa, era possível. Depois, deitados lado a lado, Amanda chorou. Ricardo a segurou preocupado. Machuquei você? Fiz algo errado? Não. Ela limpou lágrimas. Não. É que... consegui. Depois de anos achando que era impossível, consegui. E foi. Foi bom. Foi seguro. Foi incrível, disse Ricardo. Você foi incrível, sua coragem... Não foi coragem, foi confiança em você, em nós. Ficaram acordados até madrugada, conversando baixo, processando. Amanda contou sobre como parte dela não acreditava que tinha realmente acontecido, sem terror paralisante. Ricardo contou sobre como cada vez que ela pediu pausa, e ele parou, sentiu mais conexão com ela, porque significava que ela confiava nele para respeitar limites. Não vai ser perfeito sempre, disse Amanda em algum momento. Vai ter dias onde vou congelar de novo, onde trauma vai voltar. Eu sei, e está tudo bem. Hoje foi hoje. Amanhã é outro dia, sem pressão, sem expectativa. Sem pressa? Sem nenhuma pressa. Na manhã de Natal, Amanda acordou ao lado de Ricardo pela primeira vez após intimidade. Luz suave entrava pela janela. Ela observou ele dormir. Cabelos bagunçados, expressão relaxada, respiração profunda. Homem de 41 anos que podia ter desistido quando ela congelou pela terceira, quarta, quinta vez.
que podia ter dito muito trabalho e procurado alguém sem trauma. Mas não fez. Ele ficou. Provou que não tenho pressa não era frase educada para confortá-la temporariamente. Era promessa real que ele honrou por 7 meses inteiros. E aquela paciência genuína foi o que finalmente a libertou. Porque terror de intimidade se alimenta de pressão e expectativa. E quando alguém remove completamente essas pressões, quando diz, vamos no seu ritmo e se levar anos está bem, o medo perde poder. Amanda sorriu, fechou os olhos e voltou a dormir. Natal mais feliz que já tivera. Janeiro trouxe novo ano e novos começos. Amanda e Ricardo planejavam viagem para Gramado interior, chalé isolado onde poderiam ter tempo verdadeiramente sozinhos, sem preocupações do mundo. Mas antes da viagem, Amanda tinha algo importante para fazer. Era a reunião do grupo de apoio que ela e Ricardo haviam criado 2 meses atrás. Começou pequeno, apenas 4 pessoas além deles, mas crescera. Agora eram 12 pessoas, encontrando-se semanalmente na sala comunitária da igreja local. O grupo era para sobreviventes de trauma sexual, agressão, abuso, experiências que deixaram cicatrizes invisíveis, mas profundas. Amanda nunca tinha compartilhado história completa no grupo. Sempre ficava mais como facilitadora, deixando outros falarem, mas hoje seria diferente. Quero contar minha história, disse ela quando chegou sua vez. Toda ela, porque levei 33 anos para chegar onde estou. E se minha jornada pode ajudar alguém, ela contou. Contou sobre bullying na adolescência que destruiu a autoestima, sobre Gabriel e tentativa de agressão, sobre 9 anos de virgindade não por escolha, mas por terror, sobre conhecer Ricardo no supermercado, sobre meses de paciência dele, sobre confrontar Gabriel, sobre finalmente conseguir intimidade sem congelar. Quando terminou, havia lágrimas em vários rostos. Uma mulher de aproximadamente 50 anos levantou a mão timidamente. Eu fui agredida pelo marido durante 20 anos de casamento. Sempre achei que não podia dizer não, porque éramos casados. Consegui sair faz 2 anos. Mas desde então, não consegui estar com ninguém. E tenho 50 anos. Acho que já perdi a chance. Você não perdeu chance alguma. Amanda falou com convicção. Eu tinha 33 e achava o mesmo. Mas pessoa certa não liga para cronograma. Pessoa certa espera. Mas como encontrar pessoa certa? Perguntou o homem jovem, talvez 20 e poucos anos. Como saber que não vão desistir? Não dá para saber com certeza, admitiu Amanda. Mas dá para observar ações. Ricardo provava todos os dias através de ações, não só palavras. Respeitava limites, nunca pressionava. E mais importante, quando eu testava, quando eu tentava empurrá-lo para longe por medo, ele ficava, firme, mas gentil. Ricardo sentado ao lado dela e acrescentou, e do meu lado, eu também tinha trauma. Diferente, mas trauma do mesmo jeito, traição. Então entendi que relacionamento não é cronograma, é parceria, é escolher ficar mesmo quando é difícil. Moça de aparência adolescente, talvez 18 anos, limpou lágrimas. Fui estuprada numa festa quando tinha 16, por colega de escola. Denunciei, mas ninguém acreditou porque ele é bom menino. Tenho 18 agora e ainda não consegui fazer nada com ninguém. Fico apavorada. Amanda foi até ela, agachou-se na frente. Olha para mim. O que aconteceu com você foi crime. Não foi culpa sua. E seu corpo está te protegendo com medo. É resposta normal para trauma. Mas com a ajuda certa, terapia, grupo como este, pessoas que te apoiam, você vai conseguir curar no seu tempo. Quanto tempo levou para você? 9 anos desde trauma até conhecer Ricardo. Mais 7 meses até conseguir intimidade. Amanda segurou as mãos dela. E sabe, não me arrependo de ter levado esse tempo, porque quando finalmente aconteceu, foi com pessoa certa, e valeu cada segundo de espera. A reunião continuou por mais hora, pessoas compartilhando histórias, lágrimas, abraços. Quando terminou, Amanda se sentiu útil, propositada. Você foi incrível, disse Ricardo quando estavam saindo. Ajudou muitas pessoas hoje.
Só contei minha verdade. Às vezes, verdade é exatamente o que as pessoas precisam ouvir. Viagem para chalé aconteceu na semana seguinte. 3 dias sozinhos, no meio de pinheiros e silêncio. Primeira manhã, Amanda acordou antes de Ricardo. Fez café, sentou na varanda pequena observando névoa sobre as árvores. Ricardo apareceu minutos depois, cabelo ainda bagunçado de sono. Sentou ao lado dela, não falando nada, apenas existindo no espaço compartilhado. Obrigada, disse Amanda depois de tempo. Por quê? Por tudo, por não ter pressa. Por provar que homens bons existem. Por ser paciente com meus demônios. Você não precisa agradecer por respeito básico. Ricardo pegou a mão dela, gesto que agora era natural. Mas de nada assim mesmo. Passaram os dias caminhando em trilhas, cozinhando juntos, conversando sobre futuro. Ricardo mencionou casualmente que estava pensando em comprar casa em Gramado, algo com jardim, espaço. Casa grande? Perguntou Amanda. Não sei, depende. De quê? De quantas pessoas vão morar nela? Ele olhou para ela significativamente. Amanda entendeu a sugestão não tão sutil. Você está perguntando se eu quero morar com você? Eventualmente. Não agora. Mas, eventualmente, quando você estiver pronta. Se quiser. Era conversa grande, assustadora, mas também emocionante? Sim, disse Amanda depois de um momento. Eventualmente, sim. O sorriso de Ricardo foi luminoso. Naquela noite, sob milhões de estrelas visíveis longe das luzes da cidade, Amanda pensou sobre jornada. 8 meses atrás, ela era a mulher que mal conseguia olhar nos olhos de estranho no supermercado. Agora estava planejando futuro com o homem que amava, liderando o grupo de apoio, vivendo em vez de apenas sobrevivendo. Transformação não foi rápida, não foi fácil, não foi linear. Houve recaídas, momentos difíceis, dias onde tudo parecia impossível, mas foi real. Fevereiro chegou quente. Verão brasileiro fazendo Gramado transpirar de formas que turistas não esperavam. Era 8 meses exatos desde o encontro no supermercado. Amanda e Ricardo haviam marcado jantar especial para comemorar. Restaurante italiano novo que abriu no centro. Amanda estava se arrumando no banheiro quando o celular tocou. Número desconhecido. Quase não atendeu, mas algo fez ela aceitar. Alô? Amanda? Voz feminina, não familiar. Sim? Meu nome é Júlia. Você não me conhece, mas você confrontou o Gabriel faz alguns meses, certo? Amanda sentiu o estômago apertar. Confrontei. Por quê? Porque ele fez a mesma coisa comigo, há 3 anos, e eu nunca tive coragem de dizer nada. Mas uma amiga em comum me contou que você o confrontou. E eu preciso de ajuda. Amanda sentou na beirada da banheira, pernas fracas. Ele te agrediu? Tentou. Consegui sair antes de ser completo, mas foi... A voz de Júlia quebrou. Foi traumatizante, e quando tentei contar para amigos, ele disse que eu estava mentindo, que era maluca, e todo mundo acreditou nele porque ele é cara legal. Júlia, Amanda respirou fundo. Onde você está agora? Em casa, sozinha, e estou pensando em fazer algo ruim. Alarmes dispararam na cabeça de Amanda. Algo ruim como? Como acabar com tudo? Porque não aguento mais carregar isso. E ninguém acredita. E ele vai continuar fazendo com outras garotas e... Não! Amanda quase gritou. Júlia, escuta. Onde você mora? Posso ir até você? Ou posso mandar alguém? Gramado, Rua das Hortênsias. Estou indo. Fica na linha comigo. Não desliga. Promete? Amanda saiu do banheiro correndo, ainda de roupão. Ricardo estava na sala, amarrando o sapato. O que aconteceu? Garota ligou. Outra vítima do Gabriel está em crise suicida. Amanda já estava procurando roupa para vestir rapidamente. Preciso ir até ela. Vamos juntos. Ricardo pegou as chaves do carro. 15 minutos depois, estavam na porta de pequeno apartamento. Júlia abriu. Garota de talvez 20 e poucos anos, olhos vermelhos de choro, aparência de quem não dormia há dias. Amanda a abraçou imediatamente. Você não está sozinha. Não mais. Passaram horas conversando. Júlia contou história terrivelmente similar.
Gabriel sendo charmoso no início, depois pressionando, depois tentando forçar quando ela disse não. O gaslighting depois, o isolamento, a vergonha. Eu devia ter sido mais forte, chorava Júlia. Não. Amanda segurou o rosto dela. Força não tem nada a ver. Você foi atacada por predador que sabia exatamente o que estava fazendo e sobreviveu. Isso é força. Ricardo, sentado discretamente no canto, acrescentou. E agora você tem apoio. Amanda passou por coisa similar. Eu estou aqui. Você não está mais sozinha. Mas ele vai continuar fazendo isso com outras e ninguém vai acreditar. Então a gente faz algo. Amanda sentiu determinação crescendo. Não sei o que ainda, mas fazemos algo, juntas. Ficaram com Júlia até madrugada. Chamaram doutora Silvana, que atendeu emergência psicológica. Ligaram para a linha de prevenção ao suicídio, garantiram que Júlia não ficasse sozinha. Quando finalmente saíram, sol já estava nascendo. O jantar romântico há muito esquecido. No carro, Ricardo dirigindo em silêncio, Amanda chorava. Quantas mais, sussurrou ela. Quantas garotas ele machucou e ninguém nunca soube. Não sei, mas agora vocês duas sabem uma da outra, e isso é poder. Amanda olhou para ele. Vou denunciá-lo formalmente. Não sei se vai dar em algo depois de tanto tempo, mas vou tentar, e vou fazer Júlia fazer também. Duas vítimas independentes dizendo coisas similares tem que significar algo. Vou te apoiar em cada passo. Ricardo pegou a mão dela. Você sabe disso. Na segunda-feira, Amanda e Júlia foram juntas à delegacia. Prestaram queixa formal. Detalhes dolorosos, perguntas invasivas, policial cético que insinuou por que levou tanto tempo. Mas fizeram. E quando a investigação começou, descobriram. Havia mais uma garota. E mais uma. Total de 5 mulheres ao longo de 12 anos, todas com histórias similares. Gabriel foi indiciado. Processo criminal iniciado. Não aconteceu da noite para o dia. Levou meses. Mas aconteceu. E naquele caminho, Amanda descobriu propósito além de própria cura. Ajudar outras a encontrarem suas vozes. O clímax emocional não foi sobre intimidade física sendo conquistada. Foi sobre Amanda transformando dor em poder. Trauma em ativismo. Silêncio em justiça. No dia que Gabriel foi condenado, 2 anos de prisão mais liberdade condicional, Amanda não sentiu triunfo grandioso. Sentiu fechamento, paz. Naquela noite, em casa com Ricardo, ele perguntou, como você está se sentindo? Completa. Amanda respondeu depois de pensar. Pela primeira vez em anos, completa. Dezembro voltou. 1 ano completo desde aquele Natal transformador. Amanda e Ricardo estavam no mesmo chalé onde passaram primeira viagem juntos. Mas tudo era diferente agora. Amanda não era mais mulher quebrada tentando sobreviver. Era mulher curada. Ou pelo menos curando, porque cura é processo, não destino. O grupo de apoio crescera. 45 membros regulares. Júlia era agora co-facilitadora. Elas tinham escrito artigo para jornal local sobre a importância de acreditar em vítimas. Tinham palestrado em escolas sobre consentimento. Ricardo havia comprado casa, 3 quartos, jardim grande, varanda onde podiam tomar café observando manhãs. Amanda havia se mudado para lá 6 meses atrás. Napoleão aprovara, estabelecendo o território rapidamente. E naquela manhã no chalé, Ricardo acordou Amanda com um beijo suave. Bom dia. Bom dia. Ela sorriu, ainda sonolenta. Tenho presente para você. Natal só daqui 2 semanas. Não pode esperar. Ele pegou caixinha pequena do criado mudo. Amanda sentou na cama, coração acelerando. Sabia o que era antes mesmo de abrir. Anel. Simples, discreto, perfeito. Amanda. Ricardo pegou a mão dela. Ano passado você me ensinou o que é paciência verdadeira. Me ensinou que amor não tem cronograma. Que relacionamento não é checklist de conquistas, mas série de escolhas diárias de ficar. Casa comigo? Lágrimas escorreram pelo rosto dela. Sim, 1000 vezes sim. Ele colocou o anel. Encaixe perfeito. Ficaram abraçados por tempo longo, processando o momento.
Sabe o que é mais incrível? Disse Amanda depois. Ano atrás eu estava aterrorizada só de estar perto de você. Agora estou planejando vida inteira ao seu lado. E eu não mudaria nada da jornada. Ricardo beijou a testa dela. Cada passo lento, cada recaída, cada vitória pequena, tudo valeu. Mais tarde naquele dia, caminhando pela trilha que já conheciam bem, Amanda pensou sobre transformação impossível. Ela entrou naquele supermercado ano atrás como mulher convencida de que era defeituosa, que nunca seria normal, que amor verdadeiro não era para pessoas quebradas como ela. Ricardo provou que estava errada, não através de palavras bonitas, através de ações consistentes durante meses. Paciência quando ela congelava, respeito quando ela pedia pausa, presença quando ela tentava empurrar para longe, e amor incondicional que não mediu o valor dela, baseado em quanto trauma carregava. No que está pensando? Perguntou Ricardo, dedos entrelaçados com os dela. Em como você salvou minha vida. Você salvou a própria vida. Ele corrigiu gentilmente. Eu só fiquei ao lado enquanto você fazia o trabalho duro. Mas eu não teria conseguido fazer o trabalho sem você, sem saber que alguém estava esperando do outro lado. Amanda parou de andar, virando para encará-lo. Você me deu algo que ninguém mais deu, tempo sem pressão, e isso fez toda a diferença. Ricardo a puxou para abraço. E você me deu algo também, esperança de que é possível recomeçar depois de ser quebrado, de que confiança pode ser reconstruída, de que amor não precisa ser perfeito para ser real. Ficaram ali, no meio da trilha, apenas existindo no espaço compartilhado. Som de pássaros, cheiro de pinho, sol filtrado através das folhas. Amanda pensou sobre todas as Amandas que existiram antes dessa. Adolescente gordinha e acnéica, sendo torturada na escola. Jovem de 24 sendo agredida no sofá. Mulher de 33 sozinha e convencida de que estava destinada à solidão. Todas essas versões dela estavam curadas agora? Não. Cicatrizes permaneciam, sempre permaneceriam, mas não definiam mais ela. Porque ela aprendeu verdade fundamental. Trauma não é identidade, é experiência. Moldou ela, sim, mas não a quebrou irreparavelmente, e com pessoa certa, pessoa que realmente, genuinamente não tinha pressa, cura era possível. Intimidade era possível. Amor era possível. Na véspera de Ano Novo, Amanda e Ricardo fizeram festa pequena na casa nova. Dona Helena estava lá, orgulhosa da filha, Carla e namorado, doutora Silvana, Júlia e outras mulheres do grupo de apoio. Até irmão de Ricardo veio de Porto Alegre. À meia-noite, quando fogos explodiam no céu de Gramado, Ricardo beijou Amanda. Não foi o primeiro beijo deles. Não foi beijo mais apaixonado. Mas foi especial porque representava algo maior, futuro compartilhado, promessas cumpridas, amor que sobreviveu ao teste do tempo e paciência. Quando se separaram, Amanda sussurrou. Obrigada por não ter pressa. Obrigada por valer a espera, ele respondeu. 2 anos depois, Amanda estava sentada em talk show local. Tinham convidado para falar sobre livro que ela e Júlia escreveram. Sem Pressa, Jornada de Cura após Trauma Sexual. Livro era compilação de histórias, dela, de Júlia, de outras sobreviventes do grupo. Mas também era guia para parceiros de pessoas com trauma, baseado na experiência de Ricardo. O que você diria para alguém que está onde você estava 3 anos atrás? Perguntou a apresentadora. Amanda pensou cuidadosamente. Diria que você não está quebrada. Está ferida. E feridas curam. Talvez deixem cicatrizes, mas curam. Ela olhou diretamente para a câmera. E diria que pessoa certa não vai contar tempo. Não vai fazer você sentir atrasada ou defeituosa. Pessoa certa vai dizer não tenho pressa. E vai provar através de ações que é verdade. E para parceiros de sobreviventes? Que paciência não é sacrifício, é amor. Que respeitar limites não é inconveniente, é básico. E que se vocês realmente amam a pessoa, vão ficar. Mesmo quando é difícil. Especialmente quando é difícil. Após programa, Ricardo estava esperando nos bastidores. Você foi perfeita, estava nervosa. Não pareceu. Ele a abraçou. Estou orgulhoso de você.
de quanto você cresceu, de quanto está ajudando outras pessoas. Amanda se afastou para olhar para ele. Homem que mudou a vida dela, não através de grandes gestos românticos, mas através de consistência diária. Pequenas ações que provavam respeito. Paciência que não era performática, mas genuína. Te amo, disse ela, por tudo, mas especialmente pela paciência. Te amo por ter coragem de curar, ele respondeu. Na noite daquele dia, deitados na cama que agora compartilhavam há 2 anos, Amanda refletiu sobre jornada completa. Do carrinho atravessado no supermercado ao livro publicado. Da mulher que mal conseguia olhar nos olhos de estranhos à palestrante confiante. Da virgem aterrorizada aos 33, a mulher que agora tinha intimidade saudável e natural com o parceiro que amava. Transformação levou 3 anos. 3 anos de terapia intensiva, de confrontos dolorosos, de pequenas vitórias celebradas, de recaídas superadas. Não foi jornada fácil, não foi rápida, não foi linear, mas foi real. E no fim, Amanda entendeu. Quando Ricardo disse "eu não tenho pressa" naquela primeira tentativa fracassada de intimidade, não estava mentindo para confortá-la. Estava estabelecendo fundação de relacionamento que seria construído sobre respeito absoluto, não cronograma social. E aquela paciência genuína, provada dia após dia por meses, foi o que finalmente libertou Amanda do medo. Porque terror se alimenta de pressão. E quando alguém remove totalmente essa pressão, quando diz "seu tempo é sagrado e vou respeitar absolutamente", o medo perde poder. Amanda aprendeu que virgindade aos 33 não era vergonha. Era resultado de não ter encontrado pessoa segura antes. E pessoa certa não conta tempo. Pessoa certa conta momentos de conexão. Ela aprendeu que trauma não é sentença perpétua, é capítulo. E com apoio certo, você escreve capítulos novos. Ela aprendeu que cura não significa esquecer ou nunca mais lutar. Significa ter ferramentas para lidar quando lembranças voltam. E mais importante, ela aprendeu que merecia amor. Não apesar do trauma, não depois de consertar a si mesma, mas exatamente como era, ferida, lutando, imperfeita, humana. Ricardo provou isso todos os dias, através de paciência infinita, através de respeito inabalável, através de amor que não tinha cronograma. No aniversário de 4 anos do encontro no supermercado, Amanda escreveu carta para si mesma, para Amanda de 33 anos que estava convencida de que amor real não era para ela. Amanda do futuro. Naquela noite, sob céu estrelado de Gramado, Amanda e Ricardo sentaram na varanda. Ele tocava violão suavemente, novo hobby que começara. Ela lia livro, Napoleão dormia entre eles. Momento simples, doméstico, perfeito. "No que está pensando?" perguntou Ricardo depois de tempo. "Que sou feliz", Amanda respondeu simplesmente. "Genuinamente, profundamente feliz. Eu também." E ali, naquele momento comum, mas extraordinário, Amanda finalmente entendeu. Felicidade não está em grandes gestos ou momentos cinematográficos. Está em construir vida com pessoa que respeita absolutamente quem você é, cicatrizes incluídas. Está em encontrar alguém que, quando o mundo inteiro diz "você está demorando muito", responde: "Não existe muito demorado. Existe apenas seu tempo, e eu não tenho pressa." E aquela paciência, aquele respeito, aquele amor incondicional, isso foi o que finalmente a libertou, não através de cura instantânea, mas através de escolhas diárias de ficar, de respeitar, de amar sem cronograma. Ricardo olhou para ela e sorriu. Amanda sorriu de volta, e naquele sorriso estava tudo. Anos de dor transformados em cura, trauma transformado em propósito, medo transformado em amor. A jornada não estava completa, nunca estaria completamente. Cura é processo contínuo. Mas Amanda não estava mais sozinha nessa jornada, e isso fazia toda a diferença. Porque às vezes tudo que pessoa quebrada precisa é de alguém que diga: "Não tenho pressa, vamos curar juntos, no seu tempo", e prove que é verdade.